Se você trabalha com relações institucionais e governamentais, sabe que acompanhar mudanças políticas e regulatórias exige rapidez, estratégia e, claro, muita análise de dados. Mas e se a tecnologia pudesse tornar esse processo mais eficiente? É aí que entra o conceito de Rig Operations, um modelo inspirado no LegalOps que vem revolucionando a maneira como os profissionais da área atuam. A transformação digital tem impulsionado a profissionalização das relações governamentais, e a inteligência artificial é uma das grandes protagonistas desse movimento. Ela não substitui o fator humano, mas potencializa as estratégias, otimizando tempo e recursos. Segundo um estudo da McKinsey, empresas que usam IA para otimizar processos institucionais reduzem o tempo de análise de informações políticas e regulatórias em até 40%. E uma pesquisa da YouGov mostrou que quase 70% dos brasileiros acreditam que a IA vai auxiliar a maioria das tarefas humanas no futuro. Isso inclui, claro, o trabalho de quem atua com relações institucionais e governamentais. Mas como exatamente a IA pode ser aplicada às relações governamentais? Vamos explorar algumas das principais frentes. Mas primeiro vamos falar sobre Rig Operations. Você já ouviu falar sobre esse conceito? Ele revolucionou os departamentos jurídicos, como Legal Operations, ao integrar tecnologia, dados e processos para aumentar a eficiência. Então, Rig Operations nada mais é do que seguir essa mesma lógica. E o que isso significa na prática? Com o apoio da inteligência artificial, os profissionais de Rig conseguem acessar informações políticas e regulatórias em tempo real, identificar tendências e antecipar cenários, e reduzir os riscos e tomar decisões com mais segurança. Plataformas baseadas em IA centralizam informações, automatizam monitoramentos e geram insights preditivos. Dessa forma, as equipes podem focar no que realmente importa: a estratégia, o relacionamento com stakeholders e a construção de narrativas de impacto. Agora, vamos falar sobre algumas aplicações práticas da IA no dia a dia de quem trabalha com Rig. Primeiro, temos o monitoramento automatizado e preditivo. Com algoritmos avançados, a IA consegue rastrear projetos de lei, discursos parlamentares e notícias relevantes em tempo real. Além disso, a tecnologia pode prever tendências e avaliar a probabilidade de aprovação de uma legislação. Um estudo da Deloitte mostrou que sistemas de IA reduzem em até 30% o tempo gasto na análise de dados regulatórios, ou seja, mais eficiência e agilidade para os profissionais da área. Outro ponto essencial é a análise estratégica. A IA ajuda a identificar padrões que poderiam passar despercebidos numa análise manual. Isso significa decisões mais embasadas, mitigação de riscos e uma atuação mais assertiva. Segundo a PwC, empresas que utilizam IA para análises estratégicas tomam decisões 25% mais precisas do que aquelas que utilizam métodos tradicionais. E não podemos esquecer da comunicação com stakeholders. A IA permite personalizar abordagens, analisando os perfis e históricos de engajamento. Isso fortalece a relação entre empresas e tomadores de decisão, tornando o diálogo muito mais eficiente. Pesquisas da Harvard Business Review indicam que 58% das empresas que usam IA para personalização de comunicação observam um aumento no engajamento e no retorno sobre investimento. Mas olha, apesar de todas essas vantagens, a IA não substitui o fator humano. Ela fornece dados, previsões e insights, mas quem interpreta essas informações, constrói relacionamentos e desenvolve narrativas é o profissional de Rig. Para aproveitar ao máximo a tecnologia, os especialistas da área precisam focar em 4 principais pilares, que seriam a análise crítica,
que é aquela IA que gera dados, mas é o profissional que contextualiza essas informações dentro do cenário político e econômico. Também precisa focar no relacionamento, e aí a tecnologia vai ser aliada para otimizar as interações, mas a construção da confiança ainda depende do contato humano. O terceiro pilar seriam as narrativas impactantes, a construção dessas narrativas. Então, a IA pode ajudar na personalização das mensagens, mas a autenticidade e a persuasão, elas vêm da experiência e do conhecimento do profissional. E, por fim, a ética e transparência. O uso da IA nas relações institucionais e governamentais precisa estar alinhado aos princípios éticos, garantindo credibilidade e conformidade. Então, a IA pode te ajudar também a verificar esses padrões de ética e transparência, de compliance. Mas quem está à frente disso e precisa verificar se esses padrões estão alinhados é o profissional de RIG. Então, olhando para o futuro, a inteligência artificial continuará a transformar as relações institucionais e governamentais. A Inteligov, inclusive, lançou um guia de tendências em relações governamentais que mapeia as principais inovações para o setor. Algumas das tendências mais relevantes incluem o crescimento de RIG Operations, a evolução das métricas de impacto e o uso ainda mais sofisticado da IA para personalização de estratégias. Com essas transformações, os profissionais da área poderão atuar com mais precisão, identificar oportunidades de influência com antecedência e estruturar narrativas mais eficazes para os seus stakeholders. Além disso, vão ter mais previsibilidade para mitigar riscos regulatórios e garantir uma atuação orientada por inteligência de mercado. E aí, ficou curioso para entender como essas tendências podem impulsionar a sua atuação em RIG? Acesse o nosso site e baixe o guia de tendências completo em www.bloginteligov.com.br.